nos evangelhos. E eu quero nesta noite trazer para nossa meditação uma palavra sobre Jesus Cristo. Primeiro, nós vamos lá no Evangelho de João, no capítulo de número 1, Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João. Eu quero ler aqui o verso 1, o verso 2 e o 3 e o 14. E depois nós vamos para Lucas, capítulo de número 2, para falar um pouco mais sobre Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo de número 1, já está ali no Data Show. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Lucas capítulo de número 2, a partir do verso 39. Aleluia. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galileia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Aqui no verso 40, já está ali no nosso Data Show. Eu quero pedir aos irmãos, leiam todos junto comigo esse verso 40. 1, 2, 3. E o menino ia crescendo e fortalecendo-se, ficando cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. No verso 52, eu vou ler agora e nós vamos dar um glória a Deus e se assentar. O verso 52 diz assim: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e com os homens. Para com Deus e os homens. Glória a Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Nós tivemos aqui esses dois textos exatamente para falar um pouco sobre Jesus Cristo. Nós iniciamos o Evangelho de João, onde ele traz uma apresentação de Jesus, falando do princípio. E esse princípio que nós estamos vendo aqui, está dizendo que no princípio ele já estava com Deus. E no princípio ele era Deus. E eu fiz questão de voltar em Lucas, porque ele fala de um princípio, de um nascimento agora de Jesus, o menino, como homem, nascendo como filho de Maria e do Espírito Santo, mas é o mesmo Jesus. Então eu fiz questão de ler esses dois versículos, esses dois textos bíblicos, porque em João ele fala que no princípio ele era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E quando nós falamos no Verbo, o Verbo quer dizer o Logos ou a própria palavra. No princípio, ele já era a palavra. Quando Deus, no início para nós, do mundo, de todas as coisas, na formação do mundo, Deus forma tudo através da palavra.
E através da palavra, Deus vai dando vida a todas as coisas que ainda não existiam. Então nós vemos aqui que todas as coisas, ele estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O último verso, 14, que nós lemos de João, diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, quando ele, como Verbo, se fez carne, no início tudo era formado através da palavra. Mas quando ele se faz carne e vem e habita entre nós, a Bíblia ainda continua dizendo que mesmo assim, nós ainda vimos sobre ele, na sua glória, como a glória do unigênito Filho de Deus, do Filho do Pai, cheio de graça e de verdade. Meus irmãos, Deus faz as coisas certas. Deus não precisa voltar atrás para corrigir o que ele já havia feito. Porque quando nós olhamos para o livro de Gênesis, no capítulo 1, no verso 26, após a criação das coisas, Deus fala assim: faremos também o homem. E quando Deus fala de fazer o homem, Deus fala: faremos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E quando Deus cria o homem, imagem de Deus, e Deus olha para o homem, a sua criatura, e Deus dá para ele poder e autoridade sobre todas as coisas que Deus já havia criado. Aí Deus olha e diz assim: não seria bom que o homem vivesse só. Vou preparar-lhe uma adjuntora, uma ajudadora, alguém que possa estar do seu lado. E nós conhecemos a criação e a formação de Adão e depois Eva. E como eu disse, Deus não erra, mas Deus criou Adão. E se nós formos olhar para a criação de Adão, Deus criou Adão, um homem. Deus formou a Eva, uma mulher. E eles tornam-se o primeiro casal na face da terra. Mas a formação de um casal, a formação para dar continuidade com uma família, Deus cuidou de tudo certinho. Mas por que deu errado? Deus criou tudo certo. Mas nós vamos olhar para a trajetória. Adão e Eva. E entra o pecado. Mas o pecado entra e eles ali agem como se fosse na inocência. Eles pecam na inocência. Porque Adão e Eva, se nós formos olhar, como eu disse, eles foram formados e criados adultos. E essa formação do nosso caráter, isso vem após o nosso nascimento e o nosso crescimento. Então, quando Deus vê tudo isso, o Adão peca, e a Bíblia deixa bem claro: pecou o primeiro Adão,
Mas Deus envia agora um segundo. E esse veio para não pecar. Mas por que ele não peca? Porque era para que se cumprisse todas as fases da vida em Jesus Cristo. Não é que ele não pecou porque Deus não lhe deu uma companheira, não. É porque Jesus veio e passou por todas as fases do nascimento. Nasce o menino Jesus. O texto que nós lemos aqui, glória a Deus, fala um pouco sobre o nascimento de Jesus e o crescimento de Jesus. Lucas capítulo 2 fala que e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Primeira fase do crescimento de Jesus Cristo. Nós podemos dizer, não olhando somente para Jesus, primeira fase na vida de todo ser humano. Todos nós temos a primeira fase da nossa vida. Após o nascimento, vêm os cuidados do pai e da mãe. Mas quando começamos a ter entendimento, nessa primeira fase, chama-se a fase da inocência. Somos inocentes. Não vemos perigo em nada. Não vemos maldade em nada. Não vemos ódio. A nossa vida como criança é uma vida repleta de alegrias, vontade de descobrir as coisinhas boas do mundo, brincar, sorrir, se alegrar, sem se preocupar. Então, nessa primeira fase da vida do homem, é a fase da inocência. Passa-se essa primeira fase, vem a fase da consciência. E passamos a ter consciência das coisas. E essa fase da consciência é quando nós já começamos a ter sentimentos. Já passamos a entender quem são os nossos pais, quem são os nossos irmãos, que devemos amar aos nossos pais, respeitar, amar os nossos irmãos. E esse sentimento, quando falamos de sentimentos, podemos ter sentimentos bons ou ruins, pois já temos consciência. E tem uma segunda, uma terceira fase, que é a fase a consciência. Ela traz para nós o entendimento também da sabedoria, que é quando nós enviamos nessa fase os nossos filhos para as escolas, onde eles têm facilidade de estudar, de aprender, de escrever e entender que aquilo é importante para o nosso dia a dia. Na terceira fase chega a adolescência. E a adolescência é um processo de transformação. Por que a transformação? Porque nós já passamos pela inocência, a consciência. Já temos consciência do que é bom e o que é ruim, mas na adolescência é o processo de transformação, onde nós passamos por um processo de mudança, onde o menino começa já a se sentir as transformações, olhando agora na visão do pai, que eu também logo serei um jovem, um adulto, as meninas na visão da mãe, na adolescência, ou dos irmãos, das irmãs mais velhas. Mas aí nós vemos a fase adulta. Por que eu estou falando isso? Bem rapidinho para nós entendermos. A fase adulta, ela vem após a juventude. Passa a adolescência, chega a juventude e entramos na fase adulta. A fase adulta é onde nós juntamos de tudo um pouquinho.
um pouquinho da nossa inocência, um pouquinho da nossa consciência, um pouquinho da nossa adolescência, a transformação, e na juventude, agora quando nos tornamos adultos, nós vamos pegar um pouquinho de tudo isto, e agora vai vir uma lição para nós, onde nós devemos assumir algumas responsabilidades. Eu falei isso há pouco tempo aqui, que é nessa hora que muitos abrem mão, porque não querem assumir responsabilidades. Na hora que você chama para esse compromisso, agora é hora de assumir as responsabilidades, tem que ter um certo cuidado. Eu estou falando de uma forma geral. Mas, pastor Davi, isso acontece só na sua casa? Não, é em geral. É em geral. Nós temos que saber lidar com essa fase, na hora de assumir as responsabilidades. Dentro de tudo isso, meus irmãos, não pode faltar. Tem a inocência, passou a ter consciência, ele já tem que entender, na minha consciência, que eu sou criatura, criado por Deus. Eu tenho que entender que há um Criador. Eu tenho que entender que antes de obedecer ao meu pai e à minha mãe, eu tenho um Deus, a quem eu devo a Ele obediência. Na minha adolescência, eu tenho que entender que ainda tenho que viver em obediência. E quando nós olhamos aqui para a vida de Jesus, como menino, eu fiz questão de pegar só esses versículos, porque o capítulo 2 praticamente inteiro ele fala sobre o nascimento de Jesus e toda aquela trajetória. Eu peguei aqui após já o crescimento de Jesus. Eu não quero trazer aqui uma história que a Bíblia não conta, porque muitas vezes nós olhamos para dentro dos textos bíblicos e até encontramos pessoas que dirigem para nós essas perguntas, mas aonde está a infância de Jesus? Que nem a Bíblia fala. Mas nós entendemos que, em um período de tempo, quando Jesus ainda era menino, houve a perseguição de Herodes contra as crianças. E os pais de Jesus tiveram que ir embora. E eles vão embora para onde? Para o Egito. E não se sabe mais nada da família de Jesus. Mas quando eles voltam novamente para a sua cidade. E quando eles voltam da Galileia para a sua cidade de Nazaré, era uma cidadezinha onde Jesus agora vai crescer naquele lugar. E o texto bíblico que nós lemos fala, e o menino crescia, se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Aí tem esse texto agora a seguir que fala, ora, todos os anos seus pais iam à festa dos judeus em Jerusalém. E não souberam seus pais, segundo o costume dos dias da festa. E regressando eles, terminado aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não souberam seus pais. Exatamente esse período aqui, que Jesus fica em Jerusalém, Jesus já tinha 12 anos de idade. A Bíblia volta a falar de Jesus agora com 12 anos. E nós não escutamos mais nada de Jesus. Aonde Jesus estudava, quem era o amiguinho de classe de Jesus, né? Que muitas vezes, se nós fizermos em nós mesmo, buscar na nossa consciência, você deve se lembrar de alguém que estudou com você, de alguém que cresceu com você, de alguém que você fez uma amizade na sua infância. Mas aqui nós não vemos ninguém falando, eu me lembro desse menino. Mas a Bíblia deixa bem claro que ele estava crescendo, cheio de graça, sabedoria, ele se tornava um menino forte, mas também
sábio, porque o Espírito de Deus estava sobre ele. E quando Jesus se perde da sua família, Jesus fica perdido durante 3 dias. E aí você ouve de tudo, né? Como pode o pai e a mãe perder um filho de 12 anos por 3 dias em uma festa? Tudo era parte do plano de Deus. Era o momento da transformação. Era o momento em que Jesus estava mudando de fase. Era o momento em que Jesus precisava fazer com que os pais também entendessem, que aqueles que estavam próximos de Jesus também pudessem entender que esse poder, que essa graça dada através de Deus e do Espírito Santo estava sobre ele. Ele diz que passa 3 dias, e quando encontra o menino, e aconteceu que passados 3 dias o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Jesus estava ali ouvindo eles, interrogando eles, e todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e as suas respostas. Mas quando viram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: filho, isso aqui deve ter sido uma bronca e tanto. Filho, por que fizeste assim para conosco? E diz que Jesus estava lá sentado. Jesus não estava preocupado. Jesus estava ali, ouvindo, interrogando, ensinando. E ela diz: eis que teu pai e eu estamos ansiosos e te procurávamos. E ele lhe disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Jesus estava dizendo, este pai, Jesus já estava falando da sua missão, daquilo que Deus lhe havia proposto. Como eu disse, Adão e Eva pecou porque não passaram por essas fases. Adão e Eva caíram porque eles não tiveram a oportunidade, vamos dizer assim, e Deus agora, como eu disse, não para corrigir, mas Deus agora fala assim: Jesus vai viver com todos os costumes no meio deles, vai ter a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude e vai continuar fiel e prudente ao que lhe foi confiado. E aqui nós vemos Jesus falando: eu estou aqui para fazer aquilo que o meu Pai tem designado. Eu estou aqui para tratar dos negócios de meu Pai. Ele não estava fazendo uma desfeita para José. Ele não estava tentando envergonhar Maria na frente de todos. Mas ele estava dizendo: olha, o que meu Pai enviou e ele tem pressa. E eu preciso fazer com que esses assuntos vão sendo levados adiante. Mas eles não compreenderam as palavras que ele lhes dizia. E eis que desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhe sujeito. E a sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. Essa primeira parte, que Jesus estava com eles, e ele lhe era sujeito, por quê? Jesus não desobedeceu agora José e Maria.
desceu com eles, na obediência. Aquilo que eu disse. A adolescência, mas tinha obediência. Porque Jesus tinha 12 anos. Ele não foi rebelde. Ele, em obediência, ele disse: eu estou aqui a trabalho. Mas em obediência, ele foi sujeito a eles, obedeceu, desceu para Nazaré com eles, mas aquelas palavras ficaram martelando o coração de Maria. Sua mãe guardava no seu coração todas aquelas coisas. Mas a cada dia que passava, confirmava ainda mais na vida de Maria o ministério de Jesus. Porque quando o anjo se apresenta a Maria e diz isto para Maria, tinha algo que ela guardou só para ela. Talvez isso daí Maria não tinha falado para mais ninguém. Nem mesmo Maria tinha coragem de tocar nesse assunto com alguém. Lembra que eu disse? Às vezes nós lembramos de alguém que viveu junto ao nosso lado na infância. A Bíblia não fala de nenhum amiguinho de Jesus. Nós não vimos Maria falar isso aqui para ninguém. Mas Maria via se cumprindo na vida do seu filho. E nesse versículo de número 52, que diz: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e com os homens. E depois disso nós vamos ver Jesus aparecendo novamente para o batismo. E quando Jesus aparece para o batismo, segundo a lei, tinha um tempo, a idade em que eles atingiam a maioridade. E Jesus vem, se batiza. E após o batismo, todos nós conhecemos. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado. Mas quando nós vamos olhar esse texto, nós vamos ver que diz que após o batismo, o Espírito Santo desceu sobre ele em uma forma corpórea como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Deus testifica dos céus e diz que o mesmo Espírito estava sobre ele. Meus irmãos, esse Espírito, esse mesmo Espírito, o Espírito Santo que estava sobre Jesus, ele ainda continua sobre a igreja, sobre nós, sobre aqueles que o têm, a Jesus Cristo, sobre aqueles que se arrependem. Eu falei aqui sobre Adão e a Eva, eles pecaram. Eu acredito, eles pecaram, mas eles também se arrependeram. A Bíblia fala para nós, ainda domingo eu ministrei uma palavra aqui, falando sobre os ensinamentos de Paulo. E Paulo falou sobre a ressurreição, e sobre a palavra que eu disse do Evangelho era o mesmo, o arrependimento. Pecar, todos pecamos, mas a diferença é que o arrependimento, quando nos arrependemos e voltamos ao Senhor, nós alcançamos a misericórdia. A Bíblia fala que Pedro pecou quando ele nega Jesus. Pedro peca. Judas também peca. Para me encerrar essa palavra, existem
3 atributos que levam o homem ao pecado. O primeiro deles chama, o homem peca. O primeiro chama metanoia. Essa metanoia é algo que eu e você e todos nós temos. Ela entra na nossa mente e eu tenho entendimento do que eu pequei. A minha consciência diz que o que eu fiz está errado. A segunda, ela me leva diante de Deus em pensamento. E eu me arrependo. Se eu me arrependo, na terceira, eu tenho que dar meia volta para me alcançar o perdão. Então, quando Judas peca, ele faz a primeira fase. A sua mente entende que o que ele fez, entregar Jesus, estava errado. Cai em seu entendimento o pecado. Judas se arrepende e pega as moedas e vai até o lugar daqueles que o pagaram, ele lança as moedas de volta, arrependido. Mas quando Judas tem que dar meia volta e alcançar o perdão, ele se suicida. Ele não cumpre, vamos dizer assim, o processo das 3 fases. O arrependimento, o entendimento do pecado, o arrependimento e buscar agora o perdão no caminho de volta. Enquanto que Pedro nega Jesus, entende que aquela negativa era um pecado. Na oportunidade que Pedro tem quando encontra com Jesus, Pedro está arrependido, se arrepende, e Jesus confirma 3 vezes, e Pedro chora, e Jesus fala para ele: então cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, Pedro. E Pedro dá meia volta e continua o seu ministério. Esse é o caminho de todos nós. Pecou, arrepende, reconheça o teu pecado, arrependa-te e volta pelo caminho do perdão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isso é assumir responsabilidades também diante de Deus. Eu falei sobre as fases adultas. Nós temos que assumir essa responsabilidade diante de Deus. O pecado não é meu, é de Adão, não. Adão fez a parte dele. Por isso todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas aí vem Jesus Cristo e deixa para nós esses 3 atributos. Reconheça o pecado, arrepende-te e volta pelo caminho do perdão. O que é voltar pelo caminho? É dar as costas para o pecado. Viver a vida com Deus é dar as costas para o pecado. Que nessa noite nós ficamos com essa palavra. Eu não vou estender mais, porque qualquer palavra que eu levar adiante daqui será minha. A mensagem de Deus para nós nessa noite é esta. Que o Espírito Santo de Deus continue falando conosco. Crescimento na graça, no conhecimento, na sabedoria, vem de Deus. Que Deus o abençoe a cada um, em nome de Jesus.